prefere aula assíncrona, né, do que assíncrona, porque eu posso gravar e disponibilizar. Mas eu prefiro aula síncrona algumas vezes, pelo menos, para poder ter esse contato, poder conversar, né? Vamos ver se o pessoal da turma vai conseguir aderir, beleza? Eu vou começar, para a gente não atrasar muito. Alguma dúvida, alguma consideração aí, pessoal? Opa, acho que tem alguém tentando entrar aqui, só um minuto. Não, acho que está tudo certo. Deixa eu fechar um slide aqui e abrir o outro. Ok. Pessoal, eu vou começar, está gravando já, né? Então, boa noite a todos. Estamos começando oficialmente a nossa turma de instalações elétricas prediais e vamos seguir aí acredito eu, né, que todo esse módulo de forma remota, né? Então, que o professor Riane, prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Vamos tentar fazer da melhor forma possível, apesar de ser à distância, né? O ideal seria a gente trocar uma ideia mais próximo, né, no laboratório de instalações elétricas prediais lá da nossa escola, né, que inclusive tem os boxes 3D que a gente consegue fazer algumas montagens, mas na falta disso, depois a gente deve abrir o laboratório para realizar essas práticas e vamos tentar entender aqui muito bem de projeto, né? Então, o nosso objetivo aqui nessa disciplina é tentar, né, desvendar e entender muito bem critérios de projeto de uma instalação elétrica, como realizar um bom projeto, quais são os critérios de dimensionamento, de especificação, como é que eu começo um projeto do nada, né, e consigo chegar até a planta, né, aquela planta com o diagrama unifilar de todo o projeto de uma instalação residencial, predial, né? Então, vai tentar chegar ao final desse módulo aqui, com isso tudo muito bem mastigado, beleza? O curso, normalmente, ele é dado em 20 semanas, né? Aqui nós vamos ter 12 semanas, né? O calendário reduziu para a gente tentar compensar o tempo que a escola ficou parada. Então, nós vamos fazer o conteúdo de 20 semanas em apenas 12, e isso aumenta o número de aulas por semana, né? Então, isso vai ser necessário que, ao invés de somente 2 aulas, como era no presencial, a gente aqui trabalhe uma quantidade um pouco maior de aulas por semana para conseguir pegar todo o conteúdo, tá? Então, eu devo ter momentos síncronos, momentos assíncronos, com algumas atividades para a gente poder treinar bastante esses assuntos, beleza? Só para alertar que a gente vai ter mais do que o correspondente, né, a mais de 2 aulas por semana, porque nós vamos fazer 20 semanas em 12 semanas, beleza? Vamos em frente, então, vamos começar, né, para a gente não perder, não é perder, para a gente não usar o tempo com outra coisa. Eu vou projetar minha tela aqui, senhores, para a gente poder começar o nosso curso, beleza? Qualquer momento que tiverem dúvida, podem me chamar, que eu paro, né, e vocês podem falar com tranquilidade. A ideia é ser uma aula bem participativa, né? Por favor, não deixem de questionar, de perguntar. Deixa eu ver, só confirmar de novo se está gravando. Está gravando, beleza. Vou colocar no modo tela cheia aqui. Ok. Estão conseguindo ver no modo tela cheia aqui? Sim. Joia. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar o nosso curso, eu vou deixar aqui 2 referências, embora eu estou precisando atualizar, já colocar também um outro livro, do Hélio Creder, que também é muito, muito comum e muito fácil acesso para vocês, mas, basicamente, a própria CEMIG, né, é importante a gente conhecer as normas da CEMIG. Ela tem um manual que eu vou disponibilizar depois no SIGA, que está no site da CEMIG, inclusive, que é de livre acesso, né, para a gente poder conhecer tanto as normas da CEMIG quanto o manual, que ela orienta de como fazer uma instalação, e o livro, deixa eu colocar no modo laser aqui, e o livro que eu acho muito didático, que eu acho que, inclusive, vocês trabalharam com partes desse livro lá na disciplina de TME, Tecnologia dos Materiais Elétricos, no primeiro módulo, que é o livro de Instalações Elétricas Prediais, do Geraldo Cavalim e do Severino Cervelin. Um livro ótimo, muito ilustrado, muito didático, muito completo, grande, grosso livro, muitas páginas, que traz muitos assuntos importantes com relação à instalação elétrica, tá? Mas tem qualquer livro que vocês adotarem de instalações prediais, que vocês tiverem acesso, conseguirem comprar, ou conseguirem emprestado, qualquer livro é válido, porque as normas, né, basicamente nós seguimos uma norma brasileira, uma norma técnica brasileira, que é a NBR 5410, né, da BNT, que é a norma que rege toda a parte de instalações elétricas de baixa tensão, né? Então, a gente, vários momentos aqui, eu mesmo vou citar
a NBR 5410 como referência para a gente resolver os nossos projetos. Tá? Então, é uma norma também gigantesca, né, com muitas páginas, mas que a gente vai devagarzinho mostrando trechos e pedaços dela para poder ir fechando todo o nosso conhecimento. E é uma norma que a todo momento a gente vai consultar. Né? Então, na nossa vida prática, profissional, a todo instante a gente tem alguma dúvida e a gente sempre recorre à norma, essa norma técnica, né, que vai nos orientar de como proceder. Né? A grande vantagem da gente seguir essas normas técnicas da ABNT, da NBR, é que você tem um embasamento, né, de um grupo, de um comitê que elabora a norma, de soluções técnicas testadas, amparadas legalmente. Então, a gente fica muito tranquilo quando a gente segue uma norma, como, por exemplo, a norma NBR 5410. Né? Além de ser um ótimo parâmetro, você tem todo um subsídio por trás que vai, né, consolidar a sua decisão no projeto, na instalação, enfim. Tá? Então, é sempre que possível. E os próprios livros hoje, né, felizmente os livros hoje já fazem menção à norma a todo instante. Né? Então, essa aproximação dos livros didáticos com as normas técnicas tem acontecido e é saudável que aconteça, porque quanto mais próximo, quanto mais a gente conhecer da norma técnica, melhor. Ok? Vamos lá, então. A gente vai começar a dar uma introdução, né, do caminho da instalação elétrica até chegar dentro de uma instalação predial, propriamente dito, alguns conceitos iniciais que são necessários e alguns circuitinhos mais simples também que são necessários para a gente poder fazer os nossos projetos aí, beleza? Vamos lá, então. Primeiro, aqui tem umas definições, pessoal. Eu não vou ficar lendo isso com vocês, né, para a gente não usar o tempo para isso, mas eu vou mostrar aqui na figura, ó. Essa figura aqui é bem interessante, a gente já consegue entender vários pontos aqui de uma instalação elétrica predial. Como? Olha só. Primeiro, olha só. Aqui vem, né? Esse aqui é um cabo de aço que está ligado lá no poste de distribuição de energia e enrolado, né? Sustentado por esse cabo de aço, vem o ramal de ligação, lá da CEMIG, do poste da concessionária. Esse poste aqui é do cliente. Tá? Então, aqui, ó, tem um muro aqui da frente à rua, isso aqui já é nosso, já, do consumidor, ok? Nesse cabo de aço que está lá no poste, que sustenta esses cabos de energia que estão alimentados, aqui é uma ligação de uma fase e de um nêutron. Vocês vão ver no segundo módulo toda a parte do circuito de corrente alternada. Vai ver que no circuito de corrente alternado, a gente tem um condutor que é fase e o outro condutor que é nêutron. Tá? Então, a gente vai começar a acostumar com esses termos de fase e de nêutron, onde a corrente, né, onde o cabo energizado é esse cabo preto de fase, ela vai entrar na instalação, passa por um chuveiro, passa por uma tomada, passa por uma lâmpada e ela volta pelo nêutron. Para a gente acostumar já aqui com algumas definições, inclusive da NBR 5410, que trata das cores dos condutores, talvez vocês tenham visto isso já em TME, mas o azul claro, né, quando eu faço a codificação dos condutores por cor, o azul claro é destinado para o nêutron. Então, hoje, em qualquer instalação predial que a gente identifica um condutor azul claro, né, a gente, por norma, a gente sabe que ele é nêutron. É assim na prática? Todo cabo azul claro, de fato, é nêutron? Né, porque se ele é neutro, a tensão dele, ele é aterrado. Nesse ponto aqui, ele é aterrado no poste da concessionária. Então, a princípio, é um condutor que a tensão é zero ou próximo de zero. Né? Se não houver nenhum defeito, nenhum desequilíbrio muito grande, o condutor neutro, ele tende, né, a tensão nele ser próxima de zero, né? Ser um condutor, né, quem fala neutro, porque não tem nenhuma, ele não está carregado. Opa, acho que tem aluno tentando entrar aqui. Beleza, liberado. Então, o neutro, pessoal, a gente usa o azul claro. Se a gente pegar instalações antigas, quando eu falo instalações antigas, mais de 10 anos, 15, 20 anos atrás, esse código de cores não era muito respeitado. A norma 5410, essa norma brasileira, que eu estou citando toda hora, né, faço questão de citar, que é essas instalações elétricas de baixa tensão, ela não era muito respeitada e nem tinha sido editada como é hoje. Né, ela não tinha sido revisada tal como é hoje. Então, se você pegar instalações antigas, não confie no código de cor, onde o azul claro é sempre neutro, a fase pode ser preto, pode ser vermelho, pode ser qualquer cor que não seja azul claro, que é para o neutro, nem verde, que é destinado ao terra, condutor de proteção, ou verde com listras amarelas, que também é dedicado ao terra. Tá? Então, por código de cor da NBR 5410,
A gente tem a cor azul claro, específica para o neutro, e tem a cor verde, ou verde com listas amarelas, dedicada ao terra. Fora dessas duas cores, eu posso usar qualquer outra para o condutor de fase, que traz energia, de fato, né? Que é uma energia de corrente alternada. Ela é senoidal. Vocês vão estudar isso direitinho em circuito CA, não vou me prender nisso muito por enquanto, não. Tá? Mas o fato é que a energia, os 127 volts, né, vem pela fase, que aqui está preto, está ok, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser vermelho, né? Pode ser branco, e está voltando aqui pelo neutro. Então, o que vem do poste para essa residência, para essa instalação? Né? Neste caso, está vindo uma fase e está vindo um neutro. Né? Então, é um consumidor que a gente fala monofásico. Por que monofásico, professor? Monofásico porque tem uma fase apenas chegando, e o outro é o neutro. Aí comecem a observar nas ruas, na casa de vocês, né? Conforme vão caminhando, eu sempre falo que olha para o alto, até porque é do alto que vem a nossa vitória, ao invés de olhar só para baixo, para o celular, aquela coisa caída, começa a olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa vitória. E de quebra, vocês vão começar a observar as redes elétricas, né? Olhando para o alto. Sempre quando chega dois condutores numa instalação, dois condutores significa que a instalação ela é monofásica. Significa que ela é alimentada em 127 volts. Que a tensão do chuveiro, das tomadas, da iluminação, de toda aquela residência vai ser de 127 volts. Então, eu consigo alimentar uma instalação, no mínimo, com dois condutores, um fase e um neutro. Se tiver três condutores, eu posso ter duas fases e um neutro. Como assim duas fases? Vocês vão ver melhor em circuito CA, que eu consigo ter na instalação de corrente alternada, dois condutores de fase, cada um com 127 volts, cada um, que entre eles, quando eu meço a diferença de potencial, a DDP, entre duas fases da minha rede aérea de distribuição de energia, a DDP entre duas fases dá o 220, você deve ter ouvido falar por aí, né? A gente vai entender isso bem melhor aqui em diante. Então, às vezes, instalações onde são bifásicas. Por que bifásicas? Duas fases mais um neutro. Se eu tenho isso, eu tenho duas fases chegando na minha residência e mais um neutro. Entre neutro e uma fase, eu vou ter sempre 127 volts. Entre as duas fases, eu vou ter 220 volts. E entre a outra fase e o neutro, eu tenho também 127 volts. Para ficar fácil, qualquer fase da minha rede de distribuição de energia e o neutro, sempre 127 volts. Sempre. Qualquer fase para o neutro, sempre 127 volts. Qualquer fase para o terra, 127 volts. Se eu medir entre duas fases quaisquer, qual que é o máximo de fases que eu posso ter? 3. Então, o nosso sistema de distribuição de energia, né, nós temos 3 fases, ele é trifásico, eu posso ter até 3 fases diferentes. As 3 com 127, mas elas têm um ângulo de defasagem, ele é um vetor, né, ele é um fasor, ele é um vetor. O que é um vetor? Um vetor ele tem sentido, ele tem direção, tem sentido e tem uma intensidade associada. A intensidade é 127 volts em todas as fases. A direção e o sentido, elas são defasadas de 120 graus uma das outras. Vocês vão entender isso melhor em circuito CA. Por enquanto está muito prematuro ainda para a gente abordar melhor isso daí. Aí, conforme for avançando o curso, eu coloco um desenho, um diagrama de fases, vocês vão entender isso um pouco melhor, tá? Por hora, basta entender, e depois nós vamos esmiuçar isso, que entre duas fases quaisquer do sistema, eu vou sempre ter uma tensão de 220 volts. Entre uma fase e um neutro, ou entre uma fase e o terra, eu vou ter os 127 volts. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Então, se eu medir a tensão entre o preto e o azul claro, eu vou medir 127 volts. Se eu tivesse dois pretos chegando aqui e um azul claro, entre os dois pretos seria 220, entre qualquer um dos pretos e o azul claro seria 127 volts. Tranquilo? Meninos, eu não estou vendo... Deixa eu ver o chat aqui. Eu não estou vendo o chat. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, tem que falar, tem que me alertar. Deixa eu ver, a Márcia colocou alguma coisa aqui. E como que o neutro, se ele não é energizado, como que ele é um retorno aí para fechar o circuito? Ô, Márcia, é o seguinte,
O neutro não tem energia, ele está aterrado, ele é um caminho, o neutro está voltando lá no transformador. A energia que está chegando aqui para a sua residência, para a nossa casa, ela vem de um transformador. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou avançar rapidinho, só para te mostrar. Isso aqui é um transformador de poste. Depois eu falo mais dessa imagem. Onde eu tenho o neutro, as três fases. Quais são as três fases, meninos? A, B e C. Três fases que eu falei que é possível, o máximo que eu tenho no meu sistema de distribuição. Do transformador, tem o neutro e tem as três fases. Imagina que aquela casa foi alimentada com a fase A, preto, e com o neutro, azul claro. Então, no transformador aqui, que é uma fonte de tensão, né, a energia vem pela fase A, passa na lâmpada, volta pelo neutro, e o neutro está ligado aqui, ó, no negativo, como se fosse o negativo, né, como se fosse o terra do transformador. Então, o circuito tem que estar fechado. Ele fecha com a fase, ele vem da fase A, circula lá no seu eletrodoméstico, na sua tomada, no seu chuveiro, na sua lâmpada, e volta pelo neutro, que está ligado aqui no neutro do transformador. Então, o que está alimentando a sua casa é uma bobina do transformador, né, que tá ligado entre a fase A e o neutro, entre a fase B e o neutro, entre a fase C e o neutro. Entendeu? Então, o neutro é o caminho de retorno da energia que está indo para o transformador. Se eu fizesse uma analogia com o circuito CC, o neutro seria o negativo que vai lá na pilha. Né? A pilha, a minha bateria, a minha fonte CC, não tenho mais ou menos. Se eu fizer uma equivalência do mais e do menos do circuito de corrente contínua com o circuito de corrente alternada, eu vou ter que o mais é a fase, então sai do mais, da pilha, da fonte, que é a fase, circula aqui no que tiver ligado e volta pelo neutro azul claro, que vai lá no menos da pilha. Só que em CA eu não tenho pilha, não é bateria. Em CA é o transformador, é um gerador de corrente alternada. E aí ele vem pela fase como se fosse o positivo, só que aqui é fase. Por que não é o positivo? Porque é CA, corrente alternada, eu tenho um ciclo positivo, tenho um ciclo negativo, um ciclo positivo, um ciclo negativo. E fica assim 60 vezes por segundo, que é os 60 Hz. Então, aqui, se você falar que o preto é positivo, estou errado. Porque ora ele é positivo, ora ele é negativo. Ora ele é positivo, ora ele é negativo. Isso 60 vezes por segundo. E ele faz isso, e o caminho de volta, como se fosse o menos, é o neutro. Né? Então, o neutro, se fosse em circuito corrente contínua, iria lá no negativo da minha fonte. Como aqui é um circuito de corrente alternada, ele vai lá no retorno do transformador. Ok? No final da bobina do transformador. Clareou um pouquinho aí, Márcio? Passa corrente pelo neutro, sim, que é a corrente de retorno. Assim como passa no negativo do circuito de corrente contínua, vem pelo positivo, acende a lâmpada e volta pelo negativo, a corrente, não é? No CA a mesma coisa, vem pela fase, passa pela lâmpada e volta pelo neutro. Agora, só volta a corrente pelo neutro se a lâmpada estiver acesa, né? Então, o circuito tem que estar fechado, o interruptor da lâmpada tem que estar ligado para poder voltar pelo neutro. Se o interruptor da lâmpada estiver desligado, a lâmpada está apagada. Aí não vai passar nada pelo neutro, porque não tem corrente circulando. Então, quando tiver corrente circulando na lâmpada, na tomada que está ligado no meu carregador de bateria do celular, está ligado no meu liquidificador, quando eu ligar o chuveiro, que é estabelecido um circuito em funcionamento, a corrente ela vem pela fase e ela volta pelo neutro até chegar no transformador. Completa o seu caminho até chegar no transformador, que seria a nossa fonte. Tá claro? Tranquilo, meninos? Clareou? Então vamos seguir. Olha o que tem mais de interessante nesse desenho aqui. O ramal de ligação, então, são os condutores que vêm lá do poste da CEMIG, chegam no seu poste da sua instalação, ok? E entra aqui, ó. Ele entra e desce, até chegar no quadro de medição. Olha o quadro de medição aqui. Nós chamamos essa conexão aqui que é feita, eu uso um conector para fazer isso, eu chamo de ponto de entrega. Então, olha só, nós temos o ramal de ligação, que são os condutores que vêm do poste da CEMIG. Tem o ramal de entrada. Por que ramal de entrada? Ramal de ligação é onde eu ligo na CEMIG, fica fácil de entender.
Ramal de entrada é onde que entra na minha instalação, na minha residência, no meu condomínio, no meu prédio. Ramal de entrada. Nesse ponto de conexão do ramal de ligação da CEMIG com o ramal de entrada na sua instalação predial, eu chamo de ponto de entrega. É onde a concessionária está te entregando a energia. Esses cabos aqui é do cliente, é nosso, é meu, é seu. A gente compra, a gente instala, a gente deixa pendurado. Né? Então, esse ponto de entrega é onde a concessionária vai assim, ó, toma, agora a energia é sua. Eu te entreguei. Dali para frente, ela só tem acesso aqui ao quadro de medição para fazer as medições, mas a responsabilidade é sua, é do freguês, é do cliente. Então, esse aqui é o ponto de entrega, que é a conexão entre o ramal de ligação e o ramal de entrada, perfeito? Daqui, ela entra aqui e desce. Por que tem essa curva para baixo, né, meninos? É padrão isso, né? Essa curva, a gente fala de pingadeira, né? Essa pingadeira aqui, o próprio nome já diz, que é para quando chove, a água que vem aqui escorrendo por aqui, ela pinga e não entra dentro da sua instalação. Né? Ela não vai entrar nesse eletroduto. Por isso que tem esse formato, para fazer essa curva aqui, ó. Na hora que a água vem, ela chega nesse ponto, ela pinga. Por isso que é uma pingadeira. Ela escorre e evita de entrar no seu eletroduto e encher isso aqui de água. Ok? Uma coisa simples, né? Mas que tem uma razão muito óbvia de ser. Chegou no quadro de medição, isso aqui, o eletroduto vem dentro do poste aqui, chega dentro do quadro de medição, onde tem o relógio da CEMIG, onde tem o padrão da CEMIG, onde ela vai fazer a leitura. Aqui tem um disjuntor de proteção, e daqui surge o ponto de entrada, aqui nesse ponto aqui, ó, aqui está subterrâneo, né? Um eletroduto subterrâneo que vai cair lá no quadro de distribuição da sua residência, da sua instalação predial. Nesse ponto aqui, onde ele entra aqui, ó, na sua instalação, na sua casa, na sua edificação propriamente dito, a gente chama de ponto de entrada, ok? E isso vai para um quadro de distribuição. Primeiro alerta aí, primeiro ponto interessante que a gente tem que tomar cuidado. Todas as casas, todas as instalações prediais têm esse quadro de distribuição? Vou voltar um pouco. Toda instalação predial tem o quadro de medição? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Toda instalação tem o quadro de medição. Porque é onde a CEMIG faz a medição. A não ser que você tenha feito um gato na concessionária, né? Que a gente não vai abordar isso daqui. Até porque é crime, né? Então, toda instalação tem o quadro de medição, tem o relógio da CEMIG aqui que faz a medição do seu consumo de energia, tem o disjuntor principal aqui de proteção de entrada. Isso aqui toda instalação tem, né? E o quadro de distribuição, nem sempre. A NBS 5410 diz que tem que ter o quadro de distribuição, é necessário que tenha, mas instalações antigas, pegar instalação de 30 anos, 40 anos, até de 50 anos atrás, né, se a gente pega instalações antigas desse jeito, raramente, não quer dizer que não vai ter, né, tomara que vocês encontrem, mas é muito comum a gente pegar a instalação predial para dar manutenção, para fazer uma instalação nova, para refazer alguma coisa ou aumentar, né, algum circuito, e a gente não encontra esse quadro de distribuição. Tem um disjuntor aqui na entrada, junto da medição, que é de 50 amperes, 40 amperes, 30 amperes. Esses cabos saem daqui, entram dentro de casa, dali distribuem para todas as tomadas, para todos os interruptores, para o chuveiro, enfim, distribui para a casa toda, sem haver esse quadro de distribuição. O que implica isso, né, meninos? Significa que se eu começar a consumir muita energia dentro da minha casa, ligar um chuveiro, ligar um secador de cabelo, ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, vai desarmar aqui na rua, né? Vai desarmar aqui fora. Tem que vir aqui e rearmar. Situação muito comum, né? Até porque as instalações antigas não tinham tanto esse problema, porque a carga era muito pequena. Agora o chuveiro é um chuveiro muito potente. Se bobear, o pessoal fez um puxadinho, ligou um outro chuveiro, né? E tem micro-ondas e tem secadores de cabelo super potentes, eletrodomésticos cada vez mais potentes, air fryer, forno elétrico, enfim, né? O desenvolvimento aconteceu muito rápido nesses 20 anos, e hoje todos os utensílios dentro de casa são quase que todos elétricos, né? E então aumentou muito a carga, aumentou muito o consumo das residências,
e o disjuntor aqui não suporta, não tem um quadro de distribuição para distribuir essa energia de uma forma adequada. Então, quando há sobrecarga, se tudo der certo, vai desarmar aqui fora. Tomara que desarme, porque se não desarmar, pega fogo. Né? Eu costumo dizer que a maior causa de incêndio, né, isso comprovado estatisticamente, pegou fogo lá na TT Festas, não sei quem se lembra lá no Getúlio Vargas, aqui em Juiz de Fora, né? Você vê uma casa, um prédio que pega fogo, incêndio, a causa esmagadora, 90% das causas, é curto-circuito. É sobrecarga nas instalações que não estão adequadas, o projeto não está adequado. Só tem um disjuntor aqui para dentro não tem quadro de distribuição, onde ficam todos os disjuntores, ficam aqui. Um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para tomadas da cozinha, um disjuntor para iluminação de parte da casa, tudo está aqui dentro. Se não tem essa proteção, se o projeto está inadequado, a instalação vai crescendo de tamanho, com o tempo, os cabos vão entrando em sobrecarga. Se esse disjuntor aqui também ficar viciado, ficar velho, não conseguir mais perceber essa sobrecarga, demorar muito tempo para desarmar, essa sobrecarga nos condutores, a sobrecarga no circuito, provoca aquecimento, que é o grande vilão. Esse aquecimento, com o passar dos anos e do tempo, ele vai ressecando e quebrando a isolação dos cabos. Então vai ficando quebradiço, vai ficando ressecado. E em um belo momento vai ter fuga de energia. E na hora que houver fuga de energia de um condutor para o outro, é onde acontece o curto-circuito. E o curto-circuito vai aumentando, 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 e pega fogo mesmo. Né? Então eu já vi casos até de curto-circuito que o disjuntor aqui não desarmou. Deveria ter desarmado, o disjuntor deveria ter feito proteção, mas ele não já está inadequado, já está com defeito, não foi dado manutenção, está há 30 anos lá, né, e ele já está viciado, já não atua mais, não tem quadro de distribuição. Essa sobrecarga leva a fadiga do material, ressecamento, envelhecimento, por fim, curto-circuito, até virar um incêndio. É muito comum isso acontecer. Tá? A gente pega casas, vocês vão pegar isso, né, quem for trabalhar com essa área, vão ver demais residências onde não tem nenhum disjuntor no quadro de distribuição, nem existe quadro de distribuição. Normalmente, ele está localizado aonde? Nos corredores, na cozinha, na área de serviço. Então, é muito comum os corredores, no local, que é mais ou menos o centro ali daquela instalação, daquela casa, daquele apartamento. Ok? Dúvidas? Pergunta da Márcia aí, professor. Oi? Pergunta da Márcia, vamos ver. Como se conecta a fase e o neutro no quadro de medição ou de distribuição, Márcio? De medição mesmo? Aqui é o seguinte, Márcio, a gente vai ver isso aqui mais em detalhes, tá? Se for no quadro de medição que você escreveu, aqui vem a fase e vem o neutro. Desce, chega aqui. Aqui tem um disjuntor que a gente compra, é do cliente que compra, mas quem faz a ligação é a concessionária. Inclusive, quando ela corta a sua energia, ela mexe aqui, né, no quadro de medição. Ela desfaz essa ligação, né, e põe um lacre para você não ligar. A fase, ela entra no disjuntor, sai do disjuntor e vem aqui o pretinho aqui, ó. Então, a fase, ela passa por um disjuntor. Vocês viram o disjuntor em TME, não viram? Tecnologia dos materiais elétricos. Nesse caso aqui, aquele preto. Hoje em dia, a CEMIC já permite usar o ESC. Até poucos anos atrás, há pouco tempo mesmo atrás, ela permitia aquele disjuntor pretão, padrão que fala que é padrão NEMA. O disjuntor da GE americano, né? Que tinha um disjuntor preto aqui, onde a fase, onde você liga e desliga toda a sua casa. Ali a fase entra nele, sai no outro terminal do disjuntor e vem para o quadro de distribuição. E o neutro? O neutro ele chega aqui, você vai aterrar, vou mostrar isso. Aqui tem, ó, do medidor, a haste de aterramento. Tem que ter no mínimo 2 hastes de aterramento aqui. Você aterra o neutro aqui, e daqui você continua com o neutro até chegar no quadro de distribuição. Então, o neutro, ele vem, entra, nesse ponto eu faço uma conexão com as hastes de aterramento do quadro de medição, e daqui eu continuo com ele até chegar no quadro de distribuição, onde aqui no quadro de distribuição eu tenho um barramento de neutro. Nós vamos ver isso com mais calma, tá? Ao longo do curso aí. Então, no quadro de distribuição, eu tenho um barramento de neutro, um barramento de terra, e eu vou ter o condutor de fase chegando aqui. Então, já deu para entender
que no quadro de distribuição, neutro é diferente da Terra. O neutro é aterrado aqui. Mas desse ponto para frente, ou deste ponto para frente, eu separo o neutro da Terra. Por quê? O neutro vai servir de caminho de retorno das correntes das lâmpadas, das tomadas, do chuveiro. E o terra eu vou separar para servir somente de retorno de corrente de defeito. Quando dá algum defeito na instalação, quando dá algum curto-circuito para a terra. Quando algum motor na máquina de lavar, ela entra em contato com a carcaça, e aí ela está aterrada, a gente vai estudar o terra um pouco melhor aqui também. Tá? Não se preocupem não. Mas, por enquanto, Márcio, basta entender que a fase entra, passa por uma proteção, que é o disjuntor, sai e vem para o quadro de distribuição. No quadro de distribuição, essa fase vai encontrar 8 disjuntores, 4 disjuntores, 12 disjuntores, que vão distribuir cada uma para a sua carga correspondente. Mais na frente eu mostro um slide que vê direitinho isso acontecendo, tá? Não se preocupa não. E o neutro vem direto aqui eu faço uma derivação dele para a terra, ou uma emenda, e emendo com ele aqui e chego no quadro de distribuição. Então o neutro vem direto. Só faço uma derivação para a terra aqui, com as taxas de aterramento, ele vem direto. É muita informação, vocês vão pegando devagarzinho aí. Por isso que é importante a participação, né? Incentiva os alunos a participarem, que é onde vão surgindo essas dúvidas e a gente vai conseguindo sanar. Mais dúvidas? O vídeo está falhando, não consegui entender. Então vamos aqui, Márcio. Está falhando para vocês também, pessoal? Para o William, Zé Marcos, está falhando o áudio ou não? Aqui está tranquilo, professor. Beleza. Deve ser lá em Valadares, né? Lá em Valadares é complicado, né, Márcio? Não se preocupa não que a gente chega lá. Está me escutando agora? Como que divide uma fase para vários disjuntores? Eu vou mostrar isso no slide mais à frente. O quadro de distribuição, ele traz isso montado já internamente, tá, Márcia? Me lembra de mostrar isso mais à frente. Só somente por partes aqui. Na hora que a gente for estudar o quadro de distribuição, lá eu vou abrir o quadro, vou mostrar tudo que tem lá dentro. Não se preocupa não, tá? Mas entenda que chega um único condutor de fase aqui, se for monofásico. Se for bifásico, chegam 2 condutores de fase, são 2 disjuntores aqui. Ainda pode ser uma casa trifásica, como é aqui em casa. Aqui fiz questão de colocar trifásico para acionar alguns motores de indução, fazer alguns testes aqui na minha garagem. Então, eu posso ter 3 fases, 1, 2 ou 3 no máximo, chegando aqui. Aqui dentro eu faço a distribuição em vários outros circuitos. Cada circuito desse tem um disjuntor associado. Vou mostrar isso mais à frente no capítulo, na aula sobre quadro de distribuição, perfeito? Segura um pouquinho aí a ansiedade. A gente já chega lá, mas vai perguntando que eu vou lembrando na hora de mostrar direitinho, beleza? Olha só, pessoal, o que é importante nesse slide inicial, né, a gente conseguir entender? Ramal de ligação que liga com a concessionária, ramal de entrada que entra na sua instalação, ponto de entrega esse ponto de conexão. Disso vem para um quadro de medição, que a função é fazer medição da energia elétrica consumida. Do quadro de medição, eu chego no meu quadro de distribuição. Nesse ponto, a hora que adentra a minha casa, eu chamo de ponto de entrada. Ok? Por enquanto, é isso que vocês têm que absorver. Vai detalhar cada passo desse aqui. Ok? Para a gente começar a detalhar, eu não sei até que ponto vocês viram em TNE, mas é importante a gente entender a energia que está no poste. Né? Comece a olhar para o alto e a entender como é que está sendo feita a distribuição nos postes de energia. Primeiro, eu tenho a rede de alta tensão do poste, ou de média tensão. Aqui em Juiz de Fora, a tensão utilizada aqui é de 23,1 kV, mas a grande parte do país é 13,8 kV. Então, qualquer cidade fora aqui dessa zona da Mata Mineira, vocês vão encontrar 13,8 kV, 13.800 volts. Aqui em Juiz de Fora, nessa região da Zona da Mata, é 23,1 kV, 23.100 volts. Por que isso, professor? Isso tem a ver com a nossa primeira usina da América Latina, né? Aqui em Juiz de Fora, a usina de Marmelos, uma das primeiras que iniciou a operação, do Brasil, inclusive. E quando foi construída a usina, lá a média tensão era de 23,1 kV. Então, toda a distribuição da região foi feita nesse nível de tensão. Para alterar isso hoje para 13,8, que é o padrão hoje utilizado no Brasil,
tem que trocar muito equipamento, né? Tem que trocar muita coisa na rede. Então, isso fica caro, tem que desligar tudo. Então, não permaneceu com 23,1, não tem nenhum problema com relação a isso. Tá? Dá para trabalhar tranquilamente com esse nível de tensão, que é mais alto que nas demais cidades do Brasil. Sempre que vocês virem, pessoal, olhar para cima nos postes e ver os cabos na horizontal, eles são dispostos aqui, ó, na horizontal. Vocês vão ver, aqui são as 3 fases da alta tensão. Tem que tomar cuidado aqui. 23,1 kV. É mata mesmo, né? Um choque desse é muito perigoso. Então, obras, construção, quando a gente está mexendo com vergalhão e está próximo a essa rede, que não é tão alta assim, né, no nível do 2º andar, você já consegue ter acesso a essa rede em termos de altura, então não é tão alta assim e é muito perigoso. A CEMIG, ela tem, como outros concessionários no Brasil todo, esses cabos eram nu, né, eram cabos, né, de alumínio com alma de aço, então o contato era muito fácil de acontecer e muito perigoso. Né? Ela tem substituído esses cabos aqui da alta tensão por cabos isolados, com isolação, uma capa isolante. Isso é muito bom, fica muito pesado, mais pesado e tal, é mais caro, mas agora é bom que fica mais seguro. Se houver algum contato acidental, né, o fato de ter isolação ali não vai evitar que você tome choque e venha sofrer a fatalidade ali. Tá? Mas grande parte das redes, vocês vão ver que ainda são cabos nus, sem nenhum tipo de isolação. Quando eu vou, fazendo um parênteses aqui, quando eu vou lá para alta tensão de linhas de transmissão, aqui é distribuição, tá, pessoal? Vocês viram esses passos lá em TNR, né? Quando eu vou para transmissão de energia, eu estou falando de 138 mil volts, estou falando de 230 mil volts, 500 mil volts, 345 mil volts. Vou fazer a transmissão de grandes blocos de energia antes de chegar dentro da cidade. Lá são todos cabos nus, né? Não se usa cabo isolado. Né? Começa a observar nas estradas aquelas torres de transmissão, né, que os condutores ali são todos condutores de alumínio com alma de aço, né? Todos eles sem nenhum tipo de isolação. Aqui dentro das cidades, as redes de alta tensão também eram assim, nus. Agora estão substituindo por cabos isolados, ok? Então, vocês vão ver, se tiver alumínio aparecendo, porque está sem isolação nenhuma. Se tiver aquela capa preta no condutor, porque ele está protegido ali, beleza? Bom, aqui são 3 condutores, 3 fases, não tem neutro na alta tensão, porque o consumo não acontece na alta. Na alta basta ter as fases, o retorno vem entre as 2, 3 fases, vocês vão entender isso um pouco melhor mais à frente no curso. O que eu faço? Né? Sai lá da subestação do Barbosa Lage, subestação do Linhares, subestação lá do Cruzeiro do Sul da CEMIG, onde chega as torres de transmissão, né? Então chega lá 138 mil volts, 230 mil volts nas subestações da CEMIG, que ficam na região periférica de entrada das cidades, normalmente. Linhares tem, Cruzeiro do Sul tem um, Barbosa Lage tem outro, né? Onde tem mais? Quem lembrar pode falar. Então chega a alta tensão mesmo, 138, 230 kV, tem os grandes transformadores nas subestações, nesses bairros, que reduz isso para 23,1 kV. Dessas subestações da CEMIG, vão para os bairros, nesse nível de tensão de 23,1 kV. Então sai do Linhares, vem aqui para o Maria Honório, Progressa, tal, sai lá do Cruzeiro do Sul, vai para São Mateus, Altos Passos, Bom Pastor, né, Barbosa Lage alimenta ali a zona norte toda. Então, sai indo para os bairros essa rede de alta tensão de 23,1 kV. Por que tem essa tensão alta? Quanto mais alta a tensão, muito menor são as perdas. Muito menor são as perdas. Depois a gente comenta mais sobre isso. Chegou numa rua, então agora saí lá do Barbosa Lage para lá na Benfica, por exemplo, lá para o Jockey Club. E chegou numa rua, eu vou conectar aqui, ó, as 3 fases no transformador, abaixador de distribuição. Então, chega aqui a alta tensão no transformador, entra 23,1 kV, vai sair 220/127 volts. É importante vocês entenderem isso, né? Toda vez que vocês virem um transformador de poste, que normalmente explode um ou outro por aí, de ver explodindo, né?
não sei se já tiver essa oportunidade de ver um transformador desse pegando fogo, alimenta com 23,1, entra 23,1 kV, sai aqui, ó, na baixa tensão, rede de baixa tensão, que são cabos, a alta é na horizontal, a baixa é na vertical. Sai 4 cabos que antes também eram nus, né, alumínio também nu, agora estão todos eles sendo substituídos por cabos isolados. Aí, quando era nu, ele tinha essa distribuição na vertical, um embaixo do outro. E o neutro era o primeiro. Depois a fase A, B e C. Por que o neutro era o primeiro? Era o mais alto, né? O neutro sempre era por cima. Vocês conseguem ter uma noção por quê? Uma ideia por que o neutro era sempre de cima? Quem sabe? Quem se arrisca aí? Por quê? Porque se você estiver lá na sua obra, na laje, lá no primeiro andar, mexendo com vergalhão, garoto soltando pipa, e alguém encostar nessa rede de baixa tensão, aqui é um pouco mais alto, né? Se alguém encostar um galho de árvore, balançou, a árvore encostou na rede de baixa, ela encosta primeiro no neutro. Antes eram todos cabos nus, sem isolação. Então, quando um galho de árvore batia na rede de baixa tensão, uma linha de pipa, um vergalhão que está movimentando na rua, né? Quando batia aqui, você batia no neutro. O neutro, ele é aterrado. A tensão dele é próxima de zero. Ele é caminho de retorno de corrente. E aí você evita o choque elétrico, né? Então, por segurança, o neutro era sempre primeiro, depois vinham as 3 fases. Porque normalmente quando alguém encosta, a chance de vir de cima e encostar na rede é muito maior do que de baixo. Hoje em dia está sendo trocado também por esses cabos isolados. Aí a distribuição não é mais na vertical, não. Eles vão todos embolados. Tem até um espaçador em forma de triângulo, né? Depois eu mostro uma figurinha que vocês têm aqui. Acho que não tem, não. Vou colocar lá. Tem um espaçador de cabos, onde os cabos já vão passando. Ele tem um formato, um S para cá e um S para cá. Onde os 4 cabos vão ali já misturados. Pode até encostar um no outro, que não dá choque mais, porque estão isolados, não tem perigo mais, tá? Estão entendendo, pessoal? Então, olha só, do transformador, entre A e neutro, quantos volts que tem mesmo? Quem se lembra aí? 127 volts. Muito bem, mas entre a fase B e o neutro, quantos volts nós temos? 127 volts. Entre a fase C e o neutro, quantos volts nós temos? 127 volts. Agora, e entre A e B? 220. Entre B e C? 220. Entre C e A? 220. Então, se eu pegar o meu voltímetro e medir entre A e B, 220. BC, 220. CA, 220. Qualquer fase para o N, que é o neutro, 127. Vocês vão entender isso matematicamente, por que isso acontece. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, não. Se eu tivesse o quadro aqui, eu até rabiscava rapidinho para vocês. Por hora, basta entender isso, depois vai vir a explicação matemática por que isso acontece. Vetorial, inclusive. Aí, olha só, o neutro corre aqui no poste, o A, o B e o C. E aqui é a nossa casa. Ó. Lembra do ramal de entrada, o quadro de medição, ramal de ligação ou de distribuição, pode ser chamado também a pingadeira. Lembra essa história? Aqui, pessoal, está representado de forma unifilar, mas aqui, ó, tá vindo quantos cabos para cá? 1, 2, 3. Não dá para ver muito bem a ligação aqui, mas aqui não está representando quantos condutores tem, né? Só que tem uma ligação sendo feita aqui. Se for uma residência monofásica, eu posso pegar a A, o N e trazer para cá. Aí o seu vizinho também é monofásico. Vai usar a fase A também? Possivelmente a CEMIG ela faz um balanceamento de cargas de fase. Então, se para você recebeu a fase A, o seu vizinho leva a B. O outro vizinho, o terceiro vizinho, leva C com neutro. Depois começa A de novo, o outro vizinho B, o outro vizinho C. Se é um prédio trifásico, com muitas unidades, vai levar A, B e C para o prédio. Se é uma casa maior, bifásica, vai levar AB para uma casa, a outra casa BC, a outra casa CA, sempre com neutro. Então, a CEMIG, ela tenta, a concessionária, né, melhor dizendo, ela tenta ir distribuindo os consumidores
para ficar mais ou menos equilibrado a sua rede de energia. Para a fase A, ter 10 casas penduradas, a fase B 10, a fase C 10. Ela tem um planejamento, né? De quando alguém pede uma ligação nova, ela tem lá um esqueminha dela das ruas, onde ela sabe onde cada consumidor, pelo menos teoricamente, deveria estar ligado. Então ela faz um balanceamento. Ó, esse consumidor vai ligar na fase C, o novo, na fase C. O próximo que pedir, vão ligar o próximo, na B. Claro que isso depende muito da mão de obra que vai realizar o serviço. Hoje é tudo contratado, né? Então a CEMIG, ela contrata uma empresa, acho que é a Incel, se não me engano, hoje, que faz esse tipo de serviço. Deve vir na ordem de serviço aquele consumidor aonde tem que ser ligado. Então o cara ele vai ligar certinho aqui. Se ele obedecer, entender o que está fazendo certinho. Porque senão, imagina só, ligar todos os consumidores da rua, monofásico, na fase A. A fase A vai ficar muito carregada, a fase B e C, tranquilo. Então, o ideal é ir dividindo, né, cada consumidor, 10 consumidores na fase A, 10 para B, 10 para C, até chegar ao limite do transformador. O transformador desse de poste tem de 30 kVA. Como vocês não viram kVA ainda, essa unidade de medição de potência aparente, vão imaginar como se fosse quilowatts, tá? Para ficar um pouco mais fácil por enquanto. Tem transformador de 30 mil watts, que é 30 kilowatts. Tem transformador de potência, 45 kW, 75 kW, 112,5 kW. Na verdade é KVA, eu estou falando em quilowatts, só para vocês entenderem melhor. Então, de acordo com o tamanho da rua, de acordo com o número de clientes que estão conectados naquela rua, a CEMIG ela coloca no poste um transformador que consiga atender aqueles clientes. E aí, com o passar dos anos, a rua vai crescendo, né? Uma casa é demolida e nasce um prédio. Os lotes vazios vão sendo construídos, e aí vai aumentando o número de consumidores, vai pesando a barra desse transformador. A CEMIG, a concessionária tem um controle mais ou menos, né, de quantidade de cliente, quanto que é a média mais ou menos de cada cliente, que ela não sabe isso exatamente, quanto cada um está consumindo. Ela tem uma ideia, um estudo e tudo mais. Pode ser que o consumo daquela rua ultrapasse o valor do transformador, e com isso, nosso transformador ele entra em sobrecarga. Isso é um péssimo negócio, porque com o tempo, com ele em sobrecarga, lembra aquela história que eu falei? Gera aquecimento gera fadiga no material isolante, com o tempo fecha o curto-circuito e o transformador explode. Professor, então não seria mais fácil, né, você colocar aqui um medidor de energia no transformador, um disjuntor de proteção, para quando essa sobrecarga acontecesse, o disjuntor desligasse, o fusível desligasse, né? O medidor indicasse, mandasse um sinal para a CEMIG, o transformador está com sobrecarga, tudo mais, toma uma atitude, troca o transformador, alguma coisa assim? Claro que seria. Na indústria é feito isso. Na indústria, eu não posso correr o risco de ter um transformador do processo, de uma cearia na Arcelor, de um alto forno, né? de um laminador de aço, explodir e parar o processo. São milhões aí de reais envolvidos, né? Imagina, parou o processo na Arcelor porque explodiu o transformador lá dentro. Até acontece, mas são tomadas todas as precauções para que isso não aconteça. Medição, alarme, disjuntor, tudo que é para poder monitorar para isso não acontecer. Na indústria, a gente toma muito cuidado com isso. Eu trabalhei muito na indústria com a parte de proteção do sistema elétrico, proteção dos sistemas elétricos. Então, a gente não podia deixar isso acontecer. Antes disso acontecer, eu dou um alarme, o operador de manutenção, que somos nós, né, engenheiros e técnicos, vão lá, opa, o transformador está com sobrecarga, em pouco tempo ele pode vir a sofrer alguma fatalidade, vão parar, vão estudar, vão trocar. Então, assim, dá tempo de você pensar e agir. É a nossa função. Na indústria. Por que isso não acontece na concessionária, nos postes? Isso acontece na concessionária, na subestação, Barbosa Laje, Linhares, na chegada, ali tem todo o controle. Nas ruas isso não acontece. Por quê? Ficaria muito caro. Cada rua quase é um transformador desse. Ruas grandes são 2, 3 transformadores desses para dar conta da rua inteira. Então, atenção, dezenas, centenas, milhares de transformadores como esse. Ficaria muito caro fazer esse controle, essa proteção. Por incrível que pareça, pasmem, é mais fácil deixar explodir. E aí, na hora que explode, você fica sabendo que deu problema,
E aí a equipe de manutenção, na hora de reparar, ela vai estudar aquela rua com mais cuidado e, se for o caso, substituir o transformador por um maior. Se ela perceber que o problema ali foi de sobrecarga, né, se ela calcular e perceber isso, ela troca por um maior, ou se for um problema de simples vida útil do transformador, porque ele não é eterno também, né, chega a 15, 20 anos, ele vai queimar mesmo, ela simplesmente troca pelo de mesmo tamanho, de mesma potência. Então, é chocante, literalmente chocante, né, de choque, saber disso, que deixa queimar, e aí você substitui quando queima. É mais barato do que você investir em proteção. É um conceito técnico também. É uma análise de engenharia técnica essa também. Agora, estão surgindo os smart grids, né, a comunicação em tempo real, com internet e tudo mais, que com o passar dos anos, vai ser esse monitoramento ser tudo online. Né, a medição da sua casa, você vai entrar no site da CEMIG e vai ver lá quanto que está consumindo nesse minuto na sua casa, quanto que você consumiu ontem, qual a corrente que está entrando na sua casa. Isso é possível devido aos sensores que vão ser instalados nas redes, que fala Smart Grid, é uma rede inteligente. Né? Então, a gente está, no Juiz de Fora, está longe ainda de migrar para isso, mas já existem alguns programas pilotos em algumas cidades, mundo afora, no Brasil, inclusive, onde está sendo tudo automatizado, digitalizado, tudo sendo levado para a internet, onde, né, você evita o leiturista de ficar indo de casa em casa fazendo a medição, vai ser tudo online, tudo automático, tudo instantâneo, e aí você consegue fazer a proteção desse transformador de uma forma, vai junto, aí esse problema vai acabar. Na hora que o transformador entrar em sobrecarga, a CEMIG vai saber naquele momento, vai mandar um carro lá naquele local, vai tomar precaução antes que ele entre em fadiga e tudo mais. Tá? Então, nós caminhamos para uma rede inteligente, assim como o smartphone, né, inteligente, onde tudo é medido, onde tudo é monitorado, onde a gente vai ter acesso a todas as informações online, instantâneo, mas isso ainda não acontece. Hoje, a nossa rede ainda é bruta, né, eu não tenho essas medições, a medição está feita aqui no medidor. Se eu quiser saber, eu tenho que ir lá, medir, anotar, mandar para a CEMIG, para ela mandar a conta para minha casa. Daqui a pouco isso tudo vai ser online, tudo vai ser instantâneo, porque vai ter um sensor aqui conectado com a internet, né, Wi-Fi, que manda para a CEMIG quanto que você está consumindo naquele minuto, naquele instante, naquele dia, e você vai ter, o consumidor também vai ter acesso a isso. Igual o plano de internet, né? Você sabe naquele momento quantos bytes você está consumindo, né, quantos gigas você já consumiu, tudo de forma instantânea, Wi-Fi. Entendeu? Dúvidas? Esse assunto é muito, muito bacana. Márcia comentou aqui, ó, cada rua tem um transformador? Depende do tamanho da rua. Tá? Às vezes, se for uma rua muito pequena, um transformador pode atender 2 ou 3 ruas. Se for uma rua muito grande, vamos pegar uma Avenida Rio Branco, aqui em Juiz de Fora, né? Da Garganta até Alto dos Passos. Obviamente, você vai ter N transformadores. Então, depende muito do tamanho da rua, ok? Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a potência do transformador. Então, se eu tenho um transformador de 30 kW ou 30 kVA, eu consigo atender 30 clientes. Né? Então, atingir aquele número de clientes, eu tenho que colocar um novo transformador para atender outra parte daqueles clientes. O que é importante você observar? Aonde está, é uma pergunta que eu faço hoje como tarefa para vocês, aonde está o transformador que atende a sua casa, o seu prédio, o seu condomínio? Será que a gente já parou para observar isso? Os mais curiosos, sim, mas quem está começando o curso agora, às vezes não. Aonde está o transformador que atende essa rede BT de baixa tensão que chega na sua casa? Professor, como é que eu faço isso? Não tem nem ideia. Olhar para o alto, né? É do alto que vem a nossa vitória. Ver do seu condomínio, da sua residência, de onde que está vindo o ramal de ligação, o poste mais próximo, onde ele está ligado, né? Sempre vai ter um poste mais próximo de onde sai a derivação para sua casa, prédio, condomínio, e dali o transformador não vai estar naquele poste ali, não. Pode estar uns 3 postes para trás, 5 postes para frente. Então você tem que andar, caminhar ao longo da sua rua para ver aonde está o transformador, em qual poste está a 100 metros da sua casa, a 20 metros da sua casa, que alimenta essa rede de baixa tensão, da onde vem a ligação, o ramal de ligação para sua casa. Então é importante você saber, né, olhar tecnicamente, você já tem condições, a partir da aula de hoje, de identificar qual é o transformador que alimenta a rede BT que passa em frente à sua casa, aonde está conectado o seu ramal de ligação.
né? Então, façam amanhã. Hoje está de noite, não é bom fazer isso, mas amanhã de dia, na hora que for dar um passeio com um cachorrinho aí, for lá na padaria comprar pão, começar a observar aonde está o transformador. E você vai ver, opa, na minha rua só tem um transformador que atende a rua inteira. Na minha rua nem tem transformador, vem da rua do lado, vem na rua paralela, né? Então, vocês vão... na minha rua tem 2 transformadores, um atende até metade, depois tem um outro que atende para metade. Vocês vão começar a observar isso daí, tá? Tendo dúvida, fotografa, pode mandar no Telegram, no grupo. Eu gosto de discutir esses casos, é bem construtivo para a turma quando acontece isso. Olha só, meninos. O que tem mais aqui de interessante? No poste, eu não falei que o transformador tem um neutro que volta aqui no transformador como se fosse o negativo da minha pilha, da minha bateria? Esse neutro, ele vem para cá e ele também desce aqui, ó, o aterramento aqui do neutro transformador. E tem aqui uma haste de aterramento. Aqui é a rua. Então, isso que vem para o subsolo. Tem uma haste de 3 metros cravada aqui ao lado do poste, que esse ponto do neutro, né? Ele tanto vai aqui no transformador, como ele vem e está aterrado também. Então, o neutro, ele é aterrado em vários pontos. Por isso que, às vezes, na maior parte das vezes, é seguro, ele tem um nível de tensão muito próximo de zero. Eu vou aterrando ele em todo poste, eu aterro. Aliás, todo transformador, poste com transformador eu aterro. Chega aqui na sua instalação, eu mando o neutro e uma fase. Entrou aqui neutro e fase. Eu falei que o neutro aqui, ó, também é aterrado. Então, o neutro ele é aterrado em vários pontos da minha rede de energia. Aqui a CEMIG, dependendo do tamanho do seu consumidor, ela pede 2 hastes, 3 hastes de aterramento aqui, no mínimo aqui 3 metros para dentro, né? 2 metros aqui para dentro, é uma haste de cobre que é enterrada, próxima aqui do medidor, e aqui eu venho o neutro, que é um cabo terra, que a gente passa aqui, e aqui a gente faz a conexão com a haste de terra, tá? Por norma da CEMIG, aonde está feita aqui essas hastes de aterramento, tem que ter uma caixinha de inspeção com tampa, para você abrir a tampa e conseguir ver visualmente que está vindo um cabo aqui verde do medidor, aqui está conectado com azul, que está conectado aqui, ó, com esse terra. Tem que ser visual isso, tem que ter, fazer a inspeção. A CEMIG, quando vai ligar a sua casa a primeira vez, ela avalia se tem a caixa, tem a tampa, ela abre, vê se a conexão está feita, para garantir realmente que esteja aterrado. Senão o cara faz de qualquer jeito, nem aterra. O que a gente vê na maioria dos casos, infelizmente, é que os consumidores... Isso aqui tá no... Alguém perguntou alguma coisa? Tem uma dúvida aí do William que é relevante aí, ó, no chat. Onde é que tá, William? Qual dúvida que é? Você falou que na sua casa você colocou 3 fases. Ah, sim. E qual a tensão que chega nesse caso? Então, aí o que acontece? Na minha casa, eu tenho 3 fases mais o neutro. O neutro sempre vem. Qualquer uma das 3 fases para o neutro é 127. Entre 2 quaisquer fases é 220. Então, aqui em casa, eu tenho 3 chuveiros. 2 lá em cima e 1 aqui embaixo. Um chuveiro eu liguei na fase AB, o outro chuveiro que dá 220, o outro chuveiro eu liguei BC, que também dá 220, e o chuveiro aqui da garagem eu liguei entre C e A. Então, eu balanceei bem as fases. Agora, as tomadas, os circuitos que são... Eu tenho 127 na iluminação, toda 127. As tomadas, todas elas 127. Aí eu pego A para o neutro, 127. Concorda comigo? Então, eu tenho um circuito que eu tenho fase A para o neutro, 127. Tomadas da sala, por exemplo, 127. A para o neutro. Tomadas dos quartos, B para o neutro. Então, eu pego B para o neutro, também dá 127. E, por último, na cozinha, por exemplo, C para o neutro, que também dá 127. Então, quando eu jogo a minha casa aqui trifásica, eu tenho a possibilidade de usar quaisquer 2 fases para obter o 220 e qualquer das 3 para o neutro para obter o 127. Entendeu, Igor? Eu aumento as possibilidades de alimentar os meus circuitos. Quando é uma casa monofásica, eu não tenho opção. Imagina que é uma casa monofásica que só chegou a fase A e o neutro. Tudo ali vai estar ligado entre a fase A e o neutro. Todos os circuitos de iluminação, todos os circuitos de tomada, todos os circuitos de chuveiro, vai ser sempre da A para o neutro. O meu aqui em casa, eu balanceio.
eu ponho um terço da fase A para o neutro, o outro um terço do circuito da fase B para o neutro, o outro um terço dos circuitos da fase C para o neutro, entendeu? Esse balanceamento, você não falou que a própria CEMIG já faz? Uma casa com A, outra casa com B, outra com C? A CEMIG já faz. Quando são monofásicas, ou bifásicas, a CEMIG já faz. E dentro da minha instalação, para eu economizar em cabo, eu também faço. Aí eu, cliente, faço. Porque se eu colocar tudo na A, imagina o seguinte, eu tenho 60 amperes na fase A para o neutro, né? Se eu pegar tudo ligado na minha casa, deu 60 amperes de corrente. Se eu colocar tudo na fase A para o neutro, eu vou ter que ter um cabo que consiga passar 60 amperes, entendeu, Will? Que é um cabo muito grosso, cabo caro. Se eu tenho A, B e C, eu posso passar 20 amperes na A, 20 amperes na B, 20 amperes na C. O meu projeto pode considerar isso. Aí, ao invés de usar um cabo bitola larga, caro, eu posso reduzir muito a seção desse condutor. Para, em vez de 60, eu ponho 3 para passar 20 em cada um. Entendeu? Então, são cabos mais tranquilos, cabos menores, cabos mais baratos. E com isso eu faço... E aí, esse é um caso. Outro caso é assim, de casas grandes, né? Casas maiores, o cara põe muito ar-condicionado e tal, tal. O meu aqui não é o caso, não, porque eu botei o trifásico, mas para eu rodar motor de indução trifásico na minha garagem. É uma outra aplicação. Mas imagina uma casa muito grande. Então o cara tem 4 chuveiros, ar-condicionado demais. Se eu fosse colocar tudo na fase A, daria 180 amperes, 150 amperes. É muita corrente para um condutor só. Se eu levo 3 fases, internamente, eu vou dividir esses 150 amperes em 3 de 50. E aí eu consigo ter menos perda. Porque passar 150 amperes num circuito único, a perda cresce muito. Quando eu distribuo isso, eu diminuo perdas, eu diminuo bitola de condutor, e meu projeto fica melhor, entendeu? Então, isso é só para melhorar a distribuição interna do cliente. Então, a gente faz isso, e aí tem a ver, a gente vai ver isso lá mais à frente, que a CEMIG, ela normatiza isso. Casas pequenas, de até 10 kW, ela te entrega monofásico, uma fase só. Se a sua carga tiver entre 10 e 15 kW, ela vai te entregar 2 fases para você dividir. Se a sua carga tiver com acima de 15 kW, você já pode alimentar com trifásico. Então, a própria concessionária, na sua norma de distribuição interna, ela fala, opa, é um apartamento pequeno, é uma casinha pequena, o consumidor declarou que o consumo dele não ultrapassa 10 kW. Aí vai te dar tudo com uma fase A só. E aí ela vai entregar A, B ou C, dependendo da sua posição na rua. Você vira e fala assim, amiga, eu vou construir, a minha casa está dando 13 kW. Ela vai te entregar 2 fases. A minha casa está dando 18 kW. Ela vai te entregar 3 fases. Então, isso tem a ver com o seu consumo que você declara para a concessionária. Você é obrigado a preencher um formulário informando qual é a carga da sua unidade consumidora. Entendeu? E aí, de acordo com a sua carga, ela sabe o tamanho da sua instalação e, baseado nisso, ela te dá uma fase, 2 ou 3. Não adianta eu ter uma carguinha de 8 kW, pequena, que ela não vai te alimentar com trifásico, ela te nega. Fala, não, a sua carga, meu amigo, é monofásico. Ela vai te entregar uma fase só. A sua carga é bifásica. Você já tem condição de ser um bifásico, entendeu? Então, isso tem tudo a ver com a nossa função. Porque no projeto elétrico, a gente coloca lá no quadro de cargas qual que é a potência total da nossa instalação. Então, a gente, quando faz o projeto, nós vamos aprender a fazer isso daqui, tá no curso. Quando a gente faz o projeto, a gente já entrega já o quadro de carga, aquele quadro de distribuição, e ali tem a sua potência total do seu projeto considerado. O cliente vai lá na CEMIG com esse projeto e ela vai definir qual que vai ser a tensão que ela vai te alimentar. Se é monofásico, bifásico ou trifásico. Ficou claro? Beleza? Então, isso é fundamental para nós aqui, enquanto técnico, né, porque é função nossa, na hora de fazer o projeto, e aí, na hora que a gente faz o projeto, a gente define os circuitos, a gente, com a norma da CEMIG do lado, a gente já define, ó, a sua instalação no cliente vai ser bifásica, ou vai ser trifásica, ou vai ser monofásica. Nós, técnicos, é que definimos isso no projeto, de acordo com a carga. Beleza? Então, aqui em casa, claro que eu tive que informar uma carga para a CEMIG, e não é difícil chegar nesse valor,
para receber o trifásico. Tive que provar que eu seria um consumidor apto a receber o trifásico. Senão ela iria me negar. Ela negaria o trifásico. Entendeu? Tá? Mas a gente vai tratar isso certinho numa aula só sobre esses detalhes aí. Joia? Deu para entender, então, pessoal, esse diagrama aqui é muito didático, né? Isso daqui a gente consegue entender muito bem como que vem a média tensão, abaixo o transformador, como é que está ligado aqui no quadro de medição, o aterramento no quadro de medição, o aterramento no poste onde tem o transformador. Então, dá para ter uma ideia clara de como é que a energia está chegando na nossa unidade consumidora, perfeito? Tem uma pergunta da Márcia aí também, professor. Vamos ver da Márcia aqui. A Márcia falou... cada rua tem um transformador, já respondi. Depois ela perguntou se tem uma verificação que é feita no transformador. Isso, Márcia. Quando é transformador de subestação, os grandes transformadores de subestação, ou transformador industrial, dentre as várias proteções que existem, existe uma que a gente analisa o óleo. O óleo é como se fosse o sangue do transformador. Existe um óleo que fica circulando ali dentro que refrigera e isola uma bobina da outra. E esse óleo tem a ver, parece com o nosso sangue. Assim como a gente tira sangue e faz análise do nosso sangue, para ver se o colesterol está alto, né? Se a glicose está alta, e se está lá o índice de glóbulos vermelhos e brancos e tudo mais, a gente faz uma análise física, química do nosso sangue, grandes transformadores industriais, nós fazemos isso também. E a gente consegue prever, assim como no sangue, doenças no transformador. De acordo com a análise, com a quantidade de carbono que tem, de acordo com cada componente química que essa análise do óleo revela, a gente sabe se o transformador está com sobrecarga, se ele está quase querendo furar isolamento, se ele está quase sofrendo um curto-circuito. Então, eu consigo, assim como a análise do sangue nosso humano, eu consigo fazer uma análise do espectro do óleo e ver como é que está a saúde do transformador. É muito interessante isso. Muito feito em indústria, tá? Indústria, subestações. A cada 6 meses a gente faz isso. E assim, só um detalhe aqui, né? Igual, como a gente faz exame de sangue, eu faço uma vez por ano, né? Normalmente uma vez por ano a gente faz. Se achar alguma coisa errada, a gente faz uma vez a cada 6 meses, uma vez por mês. O transformador é assim também, uma vez por ano. E alterou um pouquinho a quantidade de carbono ali, tal. Então, vão reduzir para 6 meses, vão acompanhar. E está piorando, então vão fazer uma vez por mês, até chegar um momento que tem que parar o transformador, substituir, levar isso para manutenção, né, fazer uma cirurgia nele lá, para depois ele voltar à operação. Então, a frequência da análise do óleo, assim como a frequência da análise nossa sanguínea, depende do último resultado. Segue um padrão. Se a gente vê que está piorando, que está evoluindo, a gente aumenta a frequência. Se a gente vê que está sob controle, a gente pode manter, né, o espaçamento. Então, é assim que é feito. É bem interessante, né? A gente se sente aí um pouco médico de vez em quando, tá? Tranquilo? Vamos ver, vamos adiante aqui. Agora chegamos nos pontos, pessoal, de utilização, né, já dentro de casa. A gente vê aqui, ó, isso aqui é ponto de iluminação, a lâmpada aqui. A fase, o neutro azul, né, a fase vermelha, vem a fase do interruptor, volta o retorno preto e volta pelo neutro que vai lá no transformador, lá na rua, lá no poste da CEMIG, tá? Temos o ponto de utilização aqui de chuveiro. Então, a gente já vai adiantar aqui que chuveiro não se liga em tomada. A conexão aqui é feita através de um conector específico para isso, tá bom? A tomada, ela não suporta a corrente elétrica de um chuveiro, por isso é feito com uma conexão parafusada e tudo mais, né? E aqui um ar-condicionado, né? Onde eu tenho aqui, chega conexão também, é uma conexão que não é ligada em tomada, esse ar-condicionado maior, principal, né? Onde eu posso ter várias unidades associadas a ele sem nenhum problema. Mas vai entender isso um pouco melhor à frente aqui. O que a gente tem que entender, e depois eles vão me falar até onde vocês foram em TME, tá? Bom, primeiro é o seguinte, o que é um ponto de utilização? Né? Nós temos vários tipos de ponto de utilização, entre eles, um ponto ativo ou ponto útil, que é onde se instala um dispositivo, né? Esse dispositivo, o objetivo dele é transformar corrente elétrica em luz, corrente elétrica em calor ou frio, corrente elétrica em movimento, um liquidificador, por exemplo. Aí são um ponto de utilização ativo. Um ponto de comando
é quando, para ligar esse ponto de luz, eu tenho aqui um interruptor, um botão. Se é uma campainha, é um pulsador, eu aperto ele. Enquanto eu estou apertando, está gritando a campainha, soltei, a campainha para, né? Então tem disjuntor, chaves, por aí vai, né? E aí vem o que interessa mais da nossa aula aqui. Primeiro, aqui, ó, essa figurinha aqui, interruptor simples ou unipolar. Se chegar a ver isso aqui em TMS, sim ou não? A gente vai fazer o diagrama aqui, vai aprender a projetar isso aqui, tá, pessoal? Mas só para, conceitualmente falando agora, interruptor simples, você aperta o interruptor, ele acende uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas, né? Se é um quintal, se é um galpão, eu posso apertar o interruptor e ele vai acender uma lâmpada, ou duas, ou 10 ao mesmo tempo, ok? Isso é um disjuntor simples ou unipolar. Aqui nós temos um interruptor, já que não é simples mais, ele é de duas seções. O que é isso de duas seções? A primeira tecla, né, comanda um conjunto de lâmpadas ou apenas uma lâmpada, o outro comando vai para outro conjunto de lâmpadas ou apenas outra lâmpada. Isso é importante porque a gente define isso no projeto. Na hora que a gente vai fazer a planta elétrica do projeto, eu vou usar um interruptor de uma seção, de duas seções que a gente fala, ou até de 3 seções. Quando a gente faz a planta elétrica, aqui vamos chamar assim, ó, comando A, comando B, comando C. Tá? Por exemplo, ou seja, o comando A vai para a lâmpada da cozinha, o comando B vai comandar a lâmpada do corredor, e o comando C vai comandar a segunda lâmpada da cozinha. Na cozinha tem 2 lâmpadas, eu quero acender a hora uma, a hora outra, né? Então, isso aqui no projeto a gente tem que detalhar isso, né? Eu posso ter até 3 pontos de utilização. Na verdade, eu já trabalhei em alguns casos que no mesmo ponto ali de que chega a fase, né? Tem até 6, eu tenho 3 de um lado, mais 3 do outro, né? Lâmpada para tudo quanto é lado, ligada, acionada do mesmo ponto, né? Então, acostumem com isso. E tem aqui um interruptor simples bipolar. O que é isso, hein, pessoal? Aqui, ó, são interruptores de 3 seções, ó, 2 seções, tem que saber esse nome, uma seção. Uma seção que comanda aqui 1, 2, 3 seções, e aqui não é de uma seção, aqui é onde fala que é um simples bipolar. Isso aqui vale para lâmpadas ou acionamentos que são de 220 volts. Por quê, hein, pessoal? Tem uma curiosidade interessante aqui. Olha só, quando eu tenho de 3 sessões, ou eu tenho de uma sessão, o que eu estou interrompendo, ligando aqui, a chave que eu estou fazendo do interruptor, é da fase. A fase chega, aqui eu posso mandar a fase para o contato de baixo ou não. Aqui a fase chega aqui, eu posso comandá-la para o outro lado ou não. Chega aqui, eu comando para cá, chega aqui, eu comando para cá ou não. É a fase que está chegando, porque é um circuito de 127 volts. É uma lâmpada de 127 volts. Aqui é uma lâmpada de 220 volts. Como que eu consigo 220 volts mesmo? Com quantas fases? 2. Então, para eu conseguir o 220 volts, eu tenho que ter 2 fases. Para eu conseguir os 127 volts, eu só preciso de uma fase mais o neutro. O interruptor aqui, ó, ele está cortando, está interrompendo, né? O interruptor interrompe a fase que vai passar pela lâmpada e vai voltar pelo neutro. Aqui, 220, eu tenho aqui, ó, ele é duplo, porque eu tenho uma fase chegando aqui e a outra fase chegando aqui embaixo. Você comanda as 2 fases. Entre 2 fases, vocês lembram que eu falei no início da aula, eu tenho 220 volts. Fase com fase dá 220. Então, eu tenho que interromper a corrente aqui das 2 fases ao mesmo tempo. Abro as 2 fases, ou eu fecho as 2 fases ao mesmo tempo, para ter o acionamento de uma lâmpada de 220 volts. Entenderam? Então, o interruptor bipolar aqui que a gente fala, ele é bipolar porque tem 2 polos, bipolar. Cada polo vai uma fase que compõe o 220. Aqui é um polo só, é unipolar. Bipolar, unipolar, porque aqui só interrompe uma fase, que é o 127 volts. Entenderam? Joia, né?
Opa, apertei errado aqui. Isso mesmo, beleza, ô Márcio? Então, se a sua iluminação na escola, por exemplo, as lâmpadas lá são todas 220. Galpão industrial, tudo 220. Né? Então, galpão, sala de aula, comércio, é muito comum as lâmpadas serem 220. Dentro de casa, é tudo 127. As lâmpadas, os quartos, sala, cozinha, uma parte, né, quintal, tudo 127. Então, se eu for usar uma lâmpada 220, galpão, salas, bibliotecas, enfim, né, instalação mais comercial, eu vou usar 2 polos. Se for uma instalação simples, 127, unipolar. Beleza? Professor, Oi? no caso de Brasília, a cidade toda é 220. Sim. Dentro da casa você pode juntar as 2 fases e trabalhar... Até pode, mas isso não é feito, sabe por quê, William? Porque se eu juntar 2 fases, o 220 vira 380. Lá em Brasília, em algumas cidades do Brasil, poucas cidades, mas tem, lá o transformador, ele joga para 220 de uma fase para o neutro e 380 entre 2 fases. Então, nessas cidades, não existe o 127. Qualquer fase para o neutro já dá 220. Ela é uma tensão um pouco mais alta, percebe? Então, nesses casos, se eu pegar uma fase para o neutro, é 220. Se eu pegar 2 fases para alimentar o chuveiro, eu vou ter 380. E não existe chuveiro 380. As lâmpadas, a maior parte delas também não são para 380. Alguns motores, sim, funcionam em 380. Então, nos comércios, nas pequenas fábricas, que tem motor 380, eles pegam 2 fases. 2 de 220 forma 380. Uma de 220 para o neutro é o próprio 220. Então, lá, né, nessas cidades, aqui ó, é diferente. Sai entre fases 380 e entre fase e neutro já sai 220 direto. Então, a tensão um pouco mais alta. Entendeu? Entendi. Então a tomada em Brasília é normal, é daquela pequenininha, não dessa dupla. Não isso, o interruptor lá é interruptor não é bipolar. É simples, é unipolar, porque lá a própria fase já chega a 220 para o neutro. Entendeu? Lá eu não preciso usar esse duplo aqui, não. Esse duplo são só nas cidades aonde 220 ele é obtido utilizando 2 fases, que não é o caso de Brasília. Entendeu? Então lá, naturalmente eu tenho 220, uma fasezinha só, quando eu interrompo ela, eu estou interrompendo já o 220 com um polo só, unipolar aqui, ó. Esse aqui, eu estou interrompendo 220, porque o transformador já solta uma tensão de 220 para o neutro. Isso tem a ver com a parte histórica também, tá, algumas cidades foram eletrizadas por um outro grupo europeu. E as cidades que foram eletrizadas por esse outro grupo, eles optaram por usar transformadores 220, 380. E a grande parte do país foram empresas americanas que usaram transformadores 220, 127. Uma razão puramente histórica, que hoje, para consertar, é muito caro. Então, deixa do jeito que está. Entendeu? Só para entender por que tem cidade que é 220 para o neutro, né? E a maior parte delas, inclusive a nossa, é 127 para o neutro. Razão histórica da eletrização dos contratos de eletrização lá em 1900 e bolinha lá, né? Enfim, faltou uma política nacional, né, de eletrização das cidades, ficou a critério de cada empresa que ganhou e que fez o serviço, e infelizmente aconteceu algumas coisas nesse sentido, tá? Beleza? Então, olha só, por fim, nós usamos muito em projeto também, tem um interruptor paralelo e o interruptor intermediário. Sabe o que é isso? Interruptor paralelo é aquele three-way, famoso three-way, né, que eu costumo usar no andar de baixo e no andar de cima na escada do prédio. Eu acendo a luz embaixo, subo a escada, apago a luz lá em cima. Ou acendo a luz lá em cima, desço a escada e apago aqui embaixo. Esse famoso three-way, que é o paralelo. Né? Em inglês é three-way e em português é o paralelo, mas muita gente usa three-way aqui no Brasil também. O intermediário é o four-way. O que é o four-way, meninos? Quando eu quero comandar uma lâmpada de mais de 2 pontos. Então, o three-way é para comandar a lâmpada de 2 pontos. Só 2 pontos. 2 pontos pode estar no andar de baixo, andar de cima, não importa. Pode estar no início da sala e no fim da sala, né? Pode estar na entrada do quarto
e do lado da cama o outro ponto. Então, 2 pontos eu uso paralelo ou three-way. Se eu quero comandar a mesma lâmpada de mais de 2 pontos, 3, 4, 5, quantos eu quiser, eu uso four-way, intermediário. Ok? A gente vai entender como é que faz a ligação do three-way, como é que faz a ligação do four-way. Inclusive, four-way, de mais de 2 pontos, né, 3 pontos em diante, eu uso nas extremidades o three-way. E no meio do caminho, os four-way. Então, eu uso, né, o interruptor three-way nas extremidades e o four-way no meio do caminho. A gente vai aprender a fazer isso, desenhar, unifilar, multifilar no projeto, como é que a gente define isso, tá bom? Por fim, eu tenho aqui o botão pulsador, que é o de campainha. Aperta, funciona. Soltei, para de funcionar, né? E o dimmer. Esse dimmer, essa rodinha aqui, esse variador de tensão, muito usado em quarto de bebê, né? Onde eu controlo a luminosidade. Né? Eu deixo ele a lâmpada mais fraca ou a lâmpada mais forte. Né? Então, eu giro, acontece uma variação de tensão, que a lâmpada brilha mais ou brilha menos. Certo? Para continuar os pontos de utilização que nós temos, está acabando a aula já, tá, pessoal? Mas eu quero render, porque a gente tem que ter mais de 2 aulas por semana, então eu preciso colocar mais conteúdo. Depois eu vou deixar um conteúdo ainda na internet para vocês. Né? Nos siga para fechar essa semana. Mas, enfim, para terminar, tem um ponto de tomada. Então, eu tenho um ponto de luz, que a gente fala no popular, que são os interruptores, né? Interruptor simples, de uma sessão, de 2 sessões, de 3 sessões, o three-way e o four-way, o de campainha, que é o pulsador, e o dimmer, que é o variador de luz, e nós temos os pontos de tomada, focinho de porco lá, né? O que são os pontos de tomada? Que pode ter tomada de 127, pode ter tomada de 220 volts. Hoje, no Brasil, existe o padrão brasileiro, que foi em 2004, eu acho que entrou em vigor. Não, 2002. 2002 entrou a NBR, uma norma brasileira também, de tomada, que definiu esse novo padrão de tomada. Antes nós tínhamos Brasil de tipo de tomada, olha a diversidade que nós tínhamos, né? Das tomadas antigas, vários padrões misturados. Então a gente comprava na loja, cada hora vinha um padrão, o eletrodoméstico, cada hora vinha um padrão diferente, também o plug que a gente enfiava aqui nas tomadas, né? Era uma loucura. Definimos por padronizar, né? Em 2002, esse padrão hexagonal aqui com 3 pinos. Então, hoje, isso aqui é a tomada padrão brasileira. Detalhe, meninos, que vale a pena comentar, acho que vocês já viram isso em TME, tá passando rapidinho aqui. Detalhe, que eu falo sempre com os alunos, tá vendo que aqui, ó, esse do meio é o pino terra. Eu tenho a fase de um lado, neutro do outro, e o terra é o sempre do meio. Como é que eu sei se esse daqui é o neutro ou a fase? Na hora de ligar, a gente vai fazer o projeto, vai fazer a execução também de instalação, né? A gente tem habilidade para isso. Onde que eu sei? Dá muita dúvida isso, né? Aonde que eu ligo a fase e aonde que eu ligo o neutro? A dica que eu dou é sempre, olha para a tomada de frente, sempre falo isso com os meninos que trabalham comigo quando fazer alguma obra, né, por aí. Olha a tomada de frente, o do meio é o terra. Você tem que botar o nariz para cima, porque tem gente que instala essa tomada ao contrário. Esse pino aqui do meio fica para baixo. Põe ao contrário. Tá errado. O padrão, aqui, ó, tem aqui o padrão, ó. Isso aqui é um desenho técnico, que vocês viram lá no primeiro módulo. Isso aqui é um pedaço da norma aqui, ó. 14136 de 2002. Tirei da norma e coloquei como que o fabricante tem que seguir. Todas as medidas, milímetros que ele tem que fabricar a tomada. E na norma define o seguinte, ó, o pino do terra é o do meio, ele tem que estar para cima. Fala que as meninas aí, lembrando das meninas, né? Nariz para cima, nariz empinado. Então, olha a tomada de frente, na hora de parafusar ela na caixinha direitinho, olha de frente, coloca o nariz dela para cima, nariz empinado, e o neutro é sempre da esquerda. Então, tem que conectar o neutro aqui na esquerda, nariz para cima, e a fase é o da direita, portanto, só sobrou da direita. Tá? Então, para não errar, né, na hora para botar a tomada no lugar, nariz para cima, pino do meio para cima, a esquerda é o neutro, do outro lado é a fase. Então, nariz para cima, esquerda é neutro. Eu guardo assim, e se ligar ao contrário, se eu trocar aqui o neutro com a fase, né? Se eu ligar ao contrário aqui, vai funcionar? Claro que vai. Mas está fugindo da norma, né? Por definição, quando eu vou fazer teste de uma tomada,
eu já coloco aqui, ó, para testar, eu sei que da minha direita, se foi bem feito para um profissional aí, técnica, eletrotécnica, gabaritado, formado no IFE, aluno do professor Riane, direitinho, eu sei que aqui sempre vai dar a fase, eu vou botar o testador, e aqui da esquerda sempre vai estar o neutro, se o nariz estiver para cima. Tá? Então, isso é bom de padronizar as coisas, porque você sempre sabe o que esperar. Né? Você faz a medição para comprovar, mas você já sabe o que tem ali. Né? Se eu ligar ao contrário, só não posso ligar o terra errado. Né? O terra sempre tem que ser aqui, ó, no meio. Mas aqui, se alguém ligar errado, o equipamento funciona do mesmo jeito, porque é corrente alternada, né, pessoal? Vai, hora tá para cima, hora tá para baixo, então não faz diferença. Mas, por norma, uma boa prática de engenharia, uma boa prática técnica, é você sempre seguir esse padrão aqui da tomada. Nariz para cima, ao N aqui, ó, o neutro da esquerda. Os bons fabricantes de tomadas, eles veem a marcação aqui do N lá atrás na tomada, na hora que você vai parafusar os cabos, ele já traz a marcação nesse borne aqui, para você não ligar errado. Ele já considera o nariz para cima, que o da esquerda é o N, ele põe um Nzinho, para falar, opa, aqui é o N. Tá? Então, os bons fabricantes colocam isso. Os fabricantes que são mais chulé, eles não colocam isso, não. Tá? Eu já vi, inclusive, fabricante que põe o slogan dele aqui embaixo e põe o nariz para baixo. Ele inverteu, ainda botou o slogan. Como é que eu sei que ele inverteu? Porque ele botou o nome dele aqui, né? E isso aqui está trocado. Isso é um grande vexame. Né? A norma, ela claramente aqui define a posição de cada componente, coloca o nariz para cima, o ponto do terra aqui. Então, o slogan tem que estar escrito aqui embaixo, né, direitinho, mantendo a posição correta de tomar. Tá? Não é preciosismo, não, pessoal. É seguir norma. Né? Isso tudo fica muito mais claro. Tá? Outro detalhe interessante, dentro da tomada, é que aqui, tá vendo, o pino terra, ele é mais alto. Então, quando eu pego um plug da televisão, um plug da geladeira, do micro-ondas, da máquina de lavar, e vou colocar na tomada, o primeiro que faz contato é o terra. Isso é por proteção, isso é para nossa segurança. Aqui, ó. Tá fora, né? Vou aproximando. Essa parte aqui só é que dá choque, aqui já está isolada. Essa parte aqui está isolada, ó. O terra toda ela conduz. Aí eu vou afundando o plug na tomada. O terra já conectou aqui, ó. Então, a sua máquina de lavar já está aterrada. A fase nem fez contato com o neutro ainda, que nem fez contato ainda, mas a sua máquina já está aterrada. Isso é bom. Na hora que eu acabo de afundar o plug aqui, primeiro que eu não vou ter nenhum acesso à parte viva. Aqui eu já não tenho, que aqui é isolado, né? Então não tem risco da criança tirar um pouquinho assim o plug da tomada e enfiar o dedo para tomar choque. Não acontece. Na hora que eu fiz o contato aqui, não tem acesso mais, tudo plástico aqui, ó, acabou o problema de choque. E o terra foi o primeiro que encostou. Então tem uma questão de segurança envolvida aí. As tomadas antigas, você conseguia puxar um pouquinho, conectada já, ainda estava conectado lá dentro, você puxava um pouquinho, ainda tinha acesso, criança podia encostar ali e tomar choque. Então a tomada nova, padrão brasileiro, ele tem esse ponto de segurança, esse aspecto de segurança que é muito importante. Primeiro quem faz contato é o terra, para te proteger, e só por último, ele encosta a fase e o neutro. Na hora que ele encosta, já não tem nenhum acesso aqui, ó, ao plugzinho para tomar choque. Tá? A tomada padrão brasileiro, ela tem de 10 amperes e de 20, se desvia esse TME também. E a tomada de 10 amperes, ela é de 4 milímetros e de 24,8, a abertura do furo aqui, ó, o diâmetro do furo. Então, o de 10 amperes, ele é mais estreito. Se eu pegar uma tomada, um plug de uma geladeira de 20 amperes, ela não vai entrar aqui no de 10. O plug é mais grosso, ele não entra. O secador de cabelo não entra, né? Por questões de segurança. Porque se o meu secador de cabelo consome 18 amperes, se eu ligar na tomadinha de 10, a tomada de 10 vai fritar, não vai aguentar. Vai passar 18 amperes numa tomada que suporta até 10. Ok? Então, para evitar isso, o plug de um equipamento que consome 18 amperes, ele é um plug de 20, que ele não entra no de 10. Aí o pessoal pega aquele T do camelô, né? Estupra ele ali, né? Força ele para entrar no T e liga o T na de 10. Com o passar do tempo, o T derrete, a tomada derrete, é uma confusão só. Muitas vezes, se for ligar por pouquíssimo tempo, é uma estratégia, até vale a pena. Assim, é errado, mas por pouco tempo não vai queimar nada, não vai derreter nada, mas a gente sabe que o pouco tempo é eterno. Né? E com o passar ali do tempo, traz risco para a instalação, né? Traz risco para a tomada, que vai derreter, não vai suportar. Tá?
alguns fabricantes, só para terminar esse assunto, Schneider, acho que a Pial já está assim, a Siemens, os grandes fabricantes já estão produzindo as tomadas no Brasil, em vez de produzir de 10 e de 20, todas são de 20. Já para não ter esse problema, todas são de 20, não tem mais de 10, e aí ele coloca uma molinha aqui dentro, né, um plugzinho com uma molinha, que se eu colocar um plug de um eletrodoméstico, uma televisão, por exemplo, que é mais fino, né, no de 20, aqui dentro é tipo uma molinha, ele entra fino do mesmo jeito. Se eu colocar um de uma geladeira que é mais do que 10, aí a molinha ela abre, né, para poder receber o plug mais grosso. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Então, alguns fabricantes, ao invés de produzir tomadas de 10 e tomadas de 20, produz tudo de 20, com 4,8 milímetros, ela é maior, mas para o equipamento de 10, que o plug é mais fininho, né? Esse narizinho, isso aqui é mais fininho para o de 10, de 4 milímetros, não ficar bamba aqui dentro, lá dentro da tomada, ele tem uma molinha lá, tipo uma molinha, né? Ela é mais apertada. O de 10 entra apertado, o de 20 ele entra abrindo um pouco, expandindo um pouco esse conjunto aí de contatos. Entendeu? E aí mantém-se um padrão só de 20. Eu acho que, inclusive, a tendência é essa. Né? Você manter todos. Esse aqui é um desenho para de 10, ó, né? Então, a tendência dos outros fabricantes é para economizar escala com isso, economiza linha de produção, faz tudo igual, né? É mais fácil, mais barato, tá? Paramos no slide 15, agora vamos falar de fiação. Eu vou deixar para um próximo momento, a partir do slide 16. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Pessoal, são 10 horas já, falei demais da conta, mas as aulas de instalações iniciais são assim mesmo, as finais também. Mas, enfim, é muito conhecimento, é muita informação, né? Para a gente chegar num projeto do zero a um projeto final entregue lá para o cliente, é muita informação. Não tem como ser diferente, não, se a gente não consegue cumprir o programa, tá? Vou colocar essa aula lá no sistema, no SIGA, e estou aberto aqui a dúvidas, se alguém tiver. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou parar de apresentar os slides aqui. Teoria, nós paramos aqui. Opa, vou interromper.